Se você já assistiu Um Príncipe em Nova York, Dr. Dolittle, Professor Aloprado ou o meu preferido, A Creche do Papai, então o nome Ed Murphy é familiar para você. Mas tem um outro Ed Murphy que é também, talvez ainda mais famoso que o ator, que é o Murphy da Lei de Murphy, aquela que fala que se tem alguma coisa que pode dar errado, ela vai dar errado. O Murphy da lei chamava Edward Murphy, para os íntimos Ed Murphy, e ele era um engenheiro aeroespacial que trabalhava com um tal de John Paul Stepp. Por incrível que pareça, o John Paul Stepp era um brasileiro que, obviamente, era filho de gringo, mas que nasceu na Bahia e acabou se mudando para o Texas, onde ele acabou virando um médico e coronel das Forças Armadas dos Estados Unidos. O John Paul, que eu vou chamar aqui de João Paulo, porque ele era brasileiro, e eu vou dar uma decolonizada aqui, estava trabalhando com o Murphy, não o ator, o da lei, num experimento, né? Ele também era engenheiro aeroespacial, e o experimento que eles estavam trabalhando era mais ou menos assim. Vou dar uma resumida boa aqui. O João entrou em um carrinho que estava num trilho, e esse carrinho ia a 1000 km por hora, e o que eles queriam testar era como fazer uma desaceleração desse carrinho, de forma que não matasse a pessoa que estivesse ali. Eles estavam testando isso para ver como é que isso ia funcionar em avião, então no foguete. Fizeram o experimento lá, o João Paulo, que se colocou no carrinho para não colocar mais a vida de ninguém em risco, só a dele próprio, foi lá no carrinho, saiu com algumas sequelas leves, mas deu tudo certo com ele, ele não morreu. Porém, quando eles foram conferir o resultado do teste, eles viram que os sensores não marcaram nada. Então o teste foi praticamente em vão. O Murphy, então, depois foi lá conferir o que tinha acontecido e viu que alguém tinha conectado os sensores de uma maneira trocada, e isso fez com que ele não marcasse nada. E aí ele soltou uma frase do tipo assim: se tem dois jeitos de fazer uma coisa e um deles pode dar terrivelmente errado, alguém vai lá e vai fazer o que dá errado. Meio que para jogar culpa ali nos assistentes que estavam ajudando eles. O João, que era o líder do experimento, foi dar uma entrevista coletiva lá e mais ou menos repetiu a frase que o Murphy falou, que ela acabou depois ficando famosa como: se tem alguma coisa que pode dar errado, ela vai dar errado. Acabou se transformando aí na Lei de Murphy. Essa história é meio polêmica, até tem aí quem disse o quê, será que falou isso mesmo? Será que foi o assistente que não conferiu? O Murphy não podia ter conferido? Enfim, ela está mais bem contada nesse livro aqui, A History of Murphy's Law. E tem um vídeo também muito legal que eu achei sobre o assunto, vou colocar ali na descrição também, se você por acaso tiver curiosidade aí de saber mais sobre o assunto. Mas pra gente que está aqui pensando em empreendedorismo, a moral da história que fica é a seguinte: em um negócio, tudo que pode dar errado não necessariamente vai dar errado, mas é preciso que eu me prepare para isso. Eu sou o Pequeno Empreendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. A Lei de Murphy geralmente é usada para quando alguma coisa já está ruim e acaba piorando. Tipo assim, tinha uma reunião super importante para ir e, graças à Lei de Murphy, acabei pegando um trânsito no caminho e cheguei mais atrasado ainda. Mas, na realidade, a lei criada pelo nosso amigo Murphy não está ligada com jogar culpa em alguma coisa que deu errado. Ela está muito mais ligada com você planejar tudo que pode dar errado antes das coisas darem errado. A lei, na verdade, tem a ver com se preparar para o que pode acontecer. No caso deles, como eles eram engenheiros aeroespaciais, que estavam trabalhando ali com avião, com foguete, né? Uma vez que você manda um foguete para a Lua, não dá para você lá no meio do caminho, deu uma coisa errada, vamos para a oficina. Não tem oficina, não tem jeito. O foguete foi, tudo que pode dar errado já tem que ter sido pensado antes, tem que ter sido testado, retestado, conferido e reconferido 30 vezes. Para o seu negócio, a lógica é mais ou menos parecida, né? Não dá para você controlar tudo, porque uma vez que a coisa acontecer, ela vai acontecer. O que você pode fazer então? Tentar pensar em tudo que pode acontecer antes disso acontecer. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava numa festa na piscina, né? A famosa pool party. E aí estava tendo um concurso de quem pulava mais legal na piscina lá. E uma pessoa foi correndo para poder dar um salto maluco, só que essa pessoa escorregou. E ela, quando ela foi dar um salto mortal, ela quase bateu a nuca na quina da piscina. Nesse momento, eu tive a certeza de que eu jamais vou organizar uma festa na piscina. Jamais. O risco de alguma pessoa machucar ou até morrer num evento desse tipo que eu estivesse organizando é um risco que eu não quero correr. Eu não estou disposto a correr esse risco. A mesma coisa acontece em negócio que lida com criança, por exemplo. Está lá numa excursão, por exemplo, a criança se perde, alguma coisa acontece, é um risco que eu não estou disposto a correr. Não estou nem dizendo que a culpa vai ser da empresa, porque às vezes acidentes acontecem, não dá para você controlar tudo. Mas a minha consciência
Não é uma coisa que eu quero lidar, esse risco de acontecer alguma coisa com criança, por exemplo. Ou em um evento mais arriscado, um evento mais perigoso. São riscos que eu não estou disposto a correr. Então, o primeiro risco, que eu acho que é o mais importante que você deve considerar, é o risco de vida, né? O risco de saúde. Tanto da sua saúde quanto da saúde de terceiros, de outras pessoas. Esse é um risco que ele é comum para quem trabalha com evento, com maquinário pesado, para quem trabalha com criança. Tudo isso aí envolve, né, lidar com pessoas desse tipo, pode envolver algum tipo de risco e é preciso que você calcule isso. E vale também para o risco ao meio ambiente, que também é uma forma de vida. Repara que eu usei a palavra vale e não foi por acaso, não. O segundo risco que eu considero mais importante é o risco jurídico. Aqui eu estou pensando em ser preso, ter o nome sujo, que é uma coisa que às vezes a gente até acaba caindo na besteira de achar que o Brasil tem leis muito burocráticas para abrir negócio, vou fazer um pouco aqui meio que na pirataria, na informalidade. Não é bem isso que eu estou pensando, não estou pensando muito no jeitinho brasileiro. Estou muito mais preocupado em fazer coisas ilegais, do tipo, vou abrir uma loja sem ter alvará, vou vender uma comida sem ter a liberação, sei lá, da Anvisa. São alguns tipos de riscos jurídicos que podem trazer o seu nome, né? Você pode até ser preso, você pode só acabar acontecendo alguma coisa mais grave juridicamente falando. Esse também não é um risco que eu estou disposto a correr. Além do que, não é preciso gastar uma fortuna com advogado para poder mitigar esses riscos. É muito tranquilo, né? Na maioria das vezes é muito mais fácil do que parece. É uma pesquisada aqui, é um Google ali, é dar só uma olhada e ver quais é que são as legalidades envolvidas ali, o que eu tenho que cobrir juridicamente para que eu não corra esse risco. Especialmente quando a gente está falando de uma sociedade, esse risco ele se agrava ainda mais, porque em geral as pessoas entram em sociedades e acabam não fazendo contrato, acabam não fazendo nenhum registro formal. Isso depois tem uma chance enorme de dar problema. O terceiro risco é o risco financeiro. Esse é o risco mais comum, né? É o risco de você perder a sua grana. Só que eu não estou falando só de perder a grana que você vai investir no negócio. Eu estou pensando aqui também, se por exemplo, você vai construir um prédio e aí por algum motivo sua empresa falhe, vai à falência. Mas você não pode simplesmente largar o prédio lá. Por quê? Às vezes você vai estar ali até com o risco 2 e 1 em evidência. O risco 2 de alguém te processar porque o prédio vai continuar construído e o risco 1 que pode acabar caindo alguma coisa na cabeça de alguém, sei lá, pode acabar machucando alguém. Então, nesse caso, você precisaria até aportar mais dinheiro para poder, sei lá, demolir o prédio. Né? Tem situações que o risco não é só de perder o que você investiu. E é preciso pensar, se tudo der errado, nesse caso financeiro, eu tenho dinheiro para poder cobrir esses rombos, eu tenho dinheiro para poder cobrir os problemas que podem acontecer, por mais que sejam para além do dinheiro que eu já investi. Lembrando que esse risco ele tem que ser assumido por você. Vou dar um exemplo aqui. O Fire Festival, que é um documentário muito bom, por sinal, conta a história de um organizador de um evento, né, que era um suposto empreendedor, que fez um evento incrível, né, planejou um evento incrível e vendeu um evento incrível, que ia ter uma experiência fantástica numa ilha, cheio de gente famosa. Só que ele, além de ser um charlatão, era incompetente e burro, porque o evento não tinha como dar certo. Ele era logisticamente, estruturalmente impossível de dar certo. Só que esse suposto empreendedor colocou todo o risco do que poderia acontecer nas costas dos fornecedores do evento. Então, se tudo desse certo, ele ficava com todo o mérito e o lucro. Mas se tudo desse errado, quem pagava a conta eram os fornecedores, que acabaram entrando no risco ali sem saber, assinaram um contrato e acabaram tomando cano. Então, assuma os seus BOs e todos esses riscos financeiros eles têm que ser seus. Você tem que ter a condição de cobrir eles. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui inclusive vítima de supostos empreendedores que me colocaram no risco como prestador de serviço e depois deram cano. Então pensa nisso. Esses 3 que eu citei aqui são os principais que eu penso antes de considerar entrar no empreendimento, no negócio, em algum projeto. Mas tem um tanto de outros riscos possíveis por aí. Por exemplo, o risco de uma relação pessoal, de você prejudicar uma relação pessoal. É muito comum também a história de um casal que é muito apaixonado, se ama muito e resolve abrir um negócio junto. Olha que ideia boa, né? Um casal que confia, né? A gente confia tanto no outro, por que não abrir um negócio? Não vou fazer nenhum tipo de julgamento quanto a isso, mas eu, particularmente, não faço isso de jeito nenhum. Por quê? Qual que é o risco aí? De você ter um problema no negócio
e isso acabar afetando a sua relação pessoal. É um risco que eu não quero correr. A mesma coisa vale com família, é uma faca de dois gumes. Pode ser que dê muito certo um negócio familiar, uma pessoa que você confia, mas pode ser que o negócio atrapalhe a sua relação com um membro da família, uma pessoa próxima de você. São riscos que eu considero bastante antes de entrar no empreendimento. E qual que é a receita, então, para você poder evitar esses riscos? Bom, não existe uma fórmula, não existe uma receita pronta. A primeira e principal forma é procurar informação. Para procurar essa informação na internet mesmo, a gente tem o Sebrae, que eu vou fazer um vídeo só sobre como você pode usar o Sebrae para te ajudar, principalmente nas coisas relacionadas com formalização, né? Essa parte de legalização, parte de jurídico, essas coisas mais técnicas. Com certeza o Sebrae vai ser o melhor lugar para poder te ajudar. Quando esse vídeo estiver pronto, eu vou colocar ele em algum lugar aqui da tela. Fora isso, tem muita gente compartilhando história de fracasso. História de fracasso é uma coisa que une as pessoas. Tem até um evento que chama Fuck Up Nights, que é um evento que as pessoas vão só para compartilhar as histórias de empreendimentos e projetos que deram errado. Então esse tipo de coisa, esse tipo de informação é muito valiosa. Apesar de que a maior parte das possibilidades, dos riscos inerentes aos negócios, eles já estão aí, eles são óbvios, eles já estão na cara. A gente que fecha o nosso olho quando a gente quer entrar no negócio pela cegueira, né? Por realmente essa paixão pelo que a gente vai fazer. Então é tentar ter essa frieza minimamente de estabelecer, listar esse risco eu não corro, esse risco eu não corro, e por maior que seja a oportunidade, não abrir mão dessa escolha. Não entrar em nenhum desse tipo de risco, por mais que a oportunidade pareça incrível, pareça perfeita. Pensa que esse tipo de risco não vale nenhum dinheiro. Não há nenhum dinheiro que vá cobrir o peso na consciência de um acidente de trabalho, por exemplo, ou então de você ser preso, ser presa, sei lá. Não tem nenhum dinheiro no mundo que vá pagar por esse desgaste. Então pense bem. Agora, também não é para você confundir os riscos de você como pessoa empreendedora com os riscos inerentes do negócio. Empreender é resolver problemas, ou seja, o negócio vai ter problemas. Tem uma série de riscos envolvidos, inclusive o risco de quebrar, que é o principal risco que toda pessoa empreendedora corre e a maioria delas, inclusive, paga esse risco porque a maior parte dos negócios quebram. Então não é para você entrar na neura e ficar pensando, pô, mas e se cair um meteoro amanhã? Ah, mas e se acontecer? Calma lá, também não é assim, porque senão você vai acabar entrando nessa neura e se paralisando. A grande questão é, quais são os riscos calculáveis que eu estou disposto a correr? Os riscos do negócio, eles vão existir, não tem jeito de fugir da maioria deles, a gente pode mitigar ou tentar minimizar o que pode acontecer. E para isso a gente vai ter um monte de ferramenta, um monte de pensamento. É importante conhecer, pesquisar, estudar mais sobre isso. Com o passar do tempo e ganhando mais experiência na vida empreendedora, o tamanho dos riscos, principalmente financeiros, que você vai poder entrar, vão aumentando. E é claro que com isso o prêmio também vai aumentando. O prêmio do seu negócio dar certo vai aumentando à medida que os riscos também foram aumentando. O que não pode acontecer é uma pessoa como eu era há 10 anos atrás, não entendia nada, não conhecia absolutamente nada, nunca tinha feito um curso, nunca tinha procurado uma informação sobre o assunto, mas via ali uma grande oportunidade, entrar com todo o risco financeiro, ou então entrar com o risco pessoal, risco de uma relação, risco jurídico, até o risco de vida em um negócio, sem pelo menos se preparar ou entender e assumir esse risco. Porque beleza, se a pessoa também, eu quero correr o risco, o negócio tem risco de vida, vou trabalhar com maquinário pesado, não vou fazer alvará, não vou contratar direito, vou correr o risco de ter dívida trabalhista, mas eu quero assumir esse risco. Beleza, vai lá, é seu direito, né? É seu direito também de se ferrar a sua vida das formas mais diferentes possíveis. Mas pelo menos faça o favor de assumir esse risco, então, de forma pessoal, não coloque esse risco nas costas de ninguém, pelo amor de Deus. E uma vez tendo esses riscos calculados, aí também, calma lá, vamos entrar com fé na coisa. O Flávio Augusto fala nesse Nerdcast Empreendedor uma coisa muito legal, que é o mundo que a gente tem hoje não foi construído por pessoas realistas, mas sim por idealistas. Eu concordo com ele, eu também acho que a gente aí tem um limiar aí, uma linha que às vezes não é tão tênue entre o risco que a gente vai correr e o sonho que a gente vai ter.
Então é fazer que nem o nosso amigo Ed Murphy. Não o ator, mas o Ed Murphy da lei. Tenha fé no melhor, mas esteja com tudo preparado para caso os piores cenários aconteçam. Essa história continua, a gente se vê em breve.